11 horas e 50 minutos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Balanço Geral. Você de Cascavel, você de Toledo, de toda a nossa região, a partir de agora bem informado aqui com toda a nossa equipe. E nós começamos o programa desta quarta-feira, dia 21 de setembro, falando sobre um acidente que aconteceu ontem em Cascavel e lamentando a morte de 2 jovens cascavelenses nesse terrível acidente que aconteceu, foi registrado ali no bairro Guarujá, região oeste de Cascavel. Você vê aí imagens do acidente, da mobilização, como ficou essa bicicleta, esse veículo utilizado então pelos 2 jovens que foram atingidos por um ônibus do transporte público aqui da nossa cidade. Os garotos estavam numa bicicleta que foi modificada com um motor, estavam seguindo bem próximo ali ao ônibus, quando houve então esse acidente, o que a polícia está chamando de fatalidade. Aqui na tela nós temos a foto então das vítimas, os jovens que perderam a vida. Nós temos o William Lacerda, que tinha 17 anos, e o Carlos Eduardo Moura, de 16. Os 2 eram amigos desde a infância, moravam no bairro Guarujá e infelizmente acabaram tendo as suas vidas interrompidas para esse acidente que aconteceu ontem. Foi no começo da noite, houve uma grande mobilização por parte das equipes de socorro, equipes de resgate e, claro, uma comoção imensa também aos moradores, pessoas que estavam ali na região do bairro Guarujá. A gente tem imagem, a nossa equipe, claro, acompanhou isso tudo ontem, desde que nós soubemos então deste acidente. Nós fomos para lá, ouvimos parentes, ouvimos amigos, ouvimos os moradores, todo mundo aterrorizado com o que aconteceu. E as nossas equipes continuam, dão sequência então a esse trabalho para informar você que está chegando agora, acompanhando aqui ao nosso Balanço Geral, sobre como está essa comoção lá no bairro Guarujá. Há velório acontecendo, nós tínhamos a previsão do enterro de um dos corpos, de um dos jovens, ainda agora pela manhã, às 11 horas, isso já aconteceu. Atualiza a gente nesse momento, Lucas. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A gente fala aqui em frente à capela mortuária do bairro Guarujá. Houve sim, um enterro, o sepultamento agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, de William Lacerda, de 17 anos. Ele foi sepultado aqui no próprio cemitério do Guarujá, mas ainda aqui na capela está sendo feito aí o velório do outro jovem, do outro adolescente, Carlos Eduardo Moura, de 16 anos. Esses 2 adolescentes que se envolveram neste acidente trágico ontem à noite aqui em Cascavel, no próprio bairro Guarujá, no cruzamento das ruas Açucenas e Samambaias, quando esses adolescentes foram atropelados. Como você mesmo disse, eles estavam em uma bicicleta modificada com motor quando foram atropelados aí por um ônibus do transporte coletivo. Infelizmente, esse ônibus acabou arrastando esses 2 adolescentes por cerca de 20 metros e eles acabaram não resistindo. O Corpo de Bombeiros esteve no local, a perícia, o Instituto Médico Legal também, mas nada pôde ser feito para conseguir salvar a vida desses 2 adolescentes. No ônibus do transporte público tinham passageiros, mas ninguém se feriu, nem mesmo o motorista. A própria empresa do transporte coletivo aqui de Cascavel informou que esse motorista está afastado das funções justamente porque ainda está muito abalado com o que aconteceu. Então a gente esteve aqui hoje mais cedo, acompanhou esse velório, conversamos também com os familiares que estão todos muito abalados, 2 jovens de 16, 17 anos que tinham uma vida toda pela frente, mas que acabaram, infelizmente, perdendo a vida neste acidente que aconteceu ontem à noite. Eles estavam nessa bicicleta e aí foram atropelados aí por esse ônibus do transporte coletivo. A gente tem uma entrevista que você acompanha a partir de agora. Lembrando que eles eram inseparáveis. Eles eram 2 amigos, que é onde estava um, estava o outro. Entendeu? 2 pessoas maravilhosas, de famílias de boa índole, entendeu? Não querendo falar porque é meu filho e filho do seu Joel lá, mas eram 2 piá inteligentíssimos, eu posso dizer para vocês, que tinha boa cabeça para ir para frente e seguir algo que eles queriam, entendeu? Só não tiveram oportunidade que aconteceu essa fatalidade mesmo. Os 2 tinham o mesmo propósito, pelo que eu soube, a família do Cadu tinha montado um lanche, os 2 trabalharam com lanche pro Cadu. E inclusive essa bicicleta que aconteceu era para fazer um delivery,
E o William também, eu já tinha comprado todo o maquinário para montar um lanche para ele também lá no Riviera, né? Um morava na minha rua, eles são amigos desde criança. E o outro, que é meu primo, meu Deus, muito trabalhador, muito. Ele sabe, minha tia abriu um lanche, ele ajudava minha tia nos lanches, ele comprou essa motinha para entregar os lanches. Essa, não sei se é bicicleta motorizada, comprou para entregar os lanches que a minha tia estava fazendo e que eles estavam fazendo. Agora 5 minutos faltando para o meio-dia. Bom, a nossa quarta-feira começou pesada, né, com essa notícia. Terminou a terça-feira dessa forma. Ontem nas redes sociais, muitas pessoas se manifestando em solidariedade a essa família. São 2 famílias que com certeza estão sem o chão nesta quarta-feira por conta aí desses acidentes, ou deste acidente com essas 2 mortes, esses 2 jovens de 16 e 17 anos. Gente, e chama mais atenção, né? São moradores, eram moradores ali do bairro Guarujá. Toda a comunidade ali conhece alguém da família, sabia do histórico também dessas crianças, desses 2 garotos que infelizmente, como nós vimos na prima e também na fala do próprio pai, numa outra entrevista que ele concedeu aqui à nossa equipe, ele dizia da ânsia, da necessidade de um deles ali em trabalhar. Por isso ele estava com essa bicicleta modificada, com um motor adaptado para auxiliar no trabalho de entrega de lanches. A mãe montou lá uma estrutura para fabricar esses lanches, para ajudar na renda da família, para garantir, né, melhores condições financeiras aí para a família. E este veículo seria utilizado então para agilizar a entrega, o trabalho da família. E aconteceu então isso ontem, quando os 2 estavam ocupando esta bicicleta. E eu estava falando aqui, Lucas, sobre a comunidade do bairro Guarujá, que conhece os jovens, né, que sabe onde moram, tem um histórico, eles se criaram ali, brincando na rua, eram amigos de infância e estudavam também na região, no colégio aí da região. Você chegou a conversar, ouviu algum colega da escola, do colégio? O que o pessoal fala sobre esses 2 jovens, hein? Eu conversei sim, Valdinei, hoje se reuniram aqui amigos, familiares, colegas, professores, diretores aí do Colégio José Bajo Urso, que fica aqui no bairro Guarujá e foi a cerca de 30 metros do colégio que esse acidente aconteceu ontem à noite. Eu conversei com alguns amigos que relataram que conheciam tanto o William quanto o Carlos Eduardo e que estão bastante abalados. Eram jovens bastante alegres, brincalhões, animados, enfim, que faziam a diferença no grupo de amigos. Foi isso que a gente percebeu hoje, ouvindo esses amigos que, claro, por conta dessa dor, né, esse sentimento aí de perda dos 2, acabaram não gravando entrevista, mas relataram pra gente como que eram, tanto o William quanto o Carlos Eduardo, e que 2 jovens que vão fazer muita falta. Inclusive o Colégio José Bajo Urso hoje suspendeu as atividades justamente como uma forma de homenagear e também de respeitar esses 2 adolescentes que acabaram morrendo nesse trágico acidente ontem à noite aqui em Cascavel. Valdinei. Um respeito à memória das vítimas, aos familiares, que a gente consegue imaginar que a dor que sentem, né, Lucas? E em respeito mesmo à comunidade do bairro Guarujá. A gente conhece bem o bairro Guarujá e sabe da importância que tem toda essa região, de como é grande o bairro, que tem toda uma estrutura, tem seu comércio próprio, e eles estavam ali também nessa tentativa de empreender. A gente tem falado tanto, né, Lucas, nos últimos tempos aí, da necessidade, desse sentimento, essa vontade que muita gente tem de empreender, especialmente os jovens. E aí essa notícia pegou a todos de surpresa, com certeza. Agora, tem mais, gente, envolvendo esse acidente que aconteceu ontem. Tem mais situação lamentável para essa família. Teve uma outra tragédia. O primo de um desses adolescentes, que estava em viagem, trabalhando aí como caminhoneiro, também sofreu um acidente, estava voltando aqui para Cascavel. E ele morreu também. O Lucas tem mais informações aqui pra gente sobre esse acidente, né, Lucas? Esse acidente foi uma diferença de poucos minutos entre o que nós tivemos aqui em Cascavel e o que vitimou, então, esse primo de uma das vítimas do acidente ali do bairro Guarujá? Exatamente, Valdinei. Essa diferença de tempo foi de cerca de 30 minutos. O primeiro acidente foi, sim, com esse primo do Carlos Eduardo, o adolescente de 16 anos, que se envolveu nesse acidente ontem aqui em Cascavel. E o primo dele, que é
primo do pai, né, primo de segundo grau do Carlos Eduardo, acabou se envolvendo nesse acidente ontem em São Paulo, no começo da noite. Enfim, ele estava dirigindo um caminhão, ele e um outro colega acabaram também perdendo a vida. Esse acidente envolveu 2 caminhões e um carro. Esses 2 acabaram então morrendo nesse acidente, segundo o que disse a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, na SP 191. Então, esse acidente foi ontem à noite, ele ainda não sabia, né, muitas pessoas até pensaram que ele já teria sabido da morte aí do primo, enfim, mas ainda não sabia. Esse acidente aconteceu antes então do acidente com o Carlos Eduardo aqui em Cascavel. Ele estava fazendo trabalho no interior de São Paulo e estava retornando aqui para a cidade de Cascavel quando aconteceu esse acidente. Mais uma tragédia, né? Um acidente envolvendo um caminhão. O jovem de 38 anos, é esse que vai aparecer aí na sua tela agora, esse de boné, foi o jovem então, né, 38 anos, que também perdeu a vida num acidente, familiar de uma das vítimas aqui, primo de uma das vítimas do acidente que aconteceu no bairro Guarujá. Meu irmão, obrigado pelas informações. Essas são as primeiras informações que nós temos. Como vimos, tem um enterro ainda programado para logo mais às 4 horas da tarde. Desta forma, a gente segue aqui acompanhando isso tudo. Daqui a pouco tem uma reportagem completa, detalhando como foi essa situação triste, que a gente aqui expressa toda a nossa solidariedade, desejando conforto aos familiares. E sabe, Lucas, hoje cedo, discutindo aqui com a equipe, né, sobre a cobertura dessa tragédia aqui em Cascavel, em torno dessa comoção toda, a gente lembrava de um acidente que aconteceu no ano passado também no bairro Guarujá, onde um outro jovem, também de 17 anos, estava na bike, estava de bicicleta, voltando de um dia de trabalho e que foi atingido por uma carreta. O padrão de acidente foi o mesmo, ele foi atingido pelo rodado do caminhão, da carreta e perdeu a vida. Ele não morava no bairro Guarujá, mas trabalhava aí na região, morava na região ali do bairro Coqueiral. Da mesma forma, uma família que ficou sem chão. Nessa aqui foram 2. Daqui a pouco a gente volta com você, tá, Lucas? Obrigado aí por enquanto, segue acompanhando tudo. Já tem mais detalhes sobre isso. Agora 12:02. Profissional